Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura mensal com os conselhos, mensagens, recados das runas para o mês de julho. E vai se concentrando já nessas 3 conchas e ver qual te chama mais atenção. Lembrando que essa leitura é uma leitura geral, são conselhos bem gerais mesmo, né? Eles não são específicos, são mais para aconselhamentos gerais, de uma maneira bem ampla. Então, para uma leitura mais específica, para perguntas e respostas, para um aconselhamento mais direto, somente com a leitura particular mesmo, que você pode me solicitar através do e-mail ono.runas@gmail.com ou pelo Instagram, ono.runas. Pode mandar uma mensagem direta lá. Na aba dos destaques tem todas as informações sobre os atendimentos. Caso você queira aprender a ler runas, a gente está também sempre abrindo novas turmas para o nosso curso de runas nórdicas, o caminho entre os 9 mundos. Então fica de olho no nosso canal do Telegram também, que a gente sempre solta as informações por lá, além dos conselhos semanais também. Então, agora que já deu um tempo de você se concentrar e escolher uma das conchas, eu quero agora que você confirme para mim qual dessas 3 conchas é aquela que te traz os conselhos para o seu mês de julho que mais vão te auxiliar. É a concha número 1, é a concha número 2, ou é a concha número 3? E vamos aos resultados. Para quem escolheu a concha número 1, vamos ver quais são as mensagens que as runas trazem para o mês de julho. Odin, Norn, Surd, Veridão Escudo. Quais são as mensagens para as pessoas que escolherem essa concha? O que elas precisam ouvir durante o mês de julho? Qual o direcionamento as runas trazem? Vamos lá, Timaragalas oculta, Souilo e Manás. E o que isso quer dizer para o mês de julho, né? O que isso significa? Qual o recado, qual mensagem tem por trás dessas 3 runas, considerando que a Hagalá saiu oculta, né? Virada para baixo. A Hagalá virada para baixo, ela me mostra uma dificuldade em até aceitar uma questão pessoal ou geral. Mostra essa dificuldade de aceitar o movimento da vida, o movimento das coisas, e até um certo apego às situações do passado, e não necessariamente situações boas, né? Essa configuração de runas aqui, ela mostra uma pessoa, ou uma situação, enfim, considerando que é uma leitura mais geral, né? Ela mostra alguém que esconde muito as próprias dores, as próprias questões. É uma pessoa que vai guardando tudo para debaixo do tapete, sabe? Que vai acumulando tudo. E não se permite ser feliz, não se permite liberar, seja esse estresse, a preocupação, a frustração. Então essa Hagalaz oculta, ela me fala muito sobre essa coisa, essa figura de guardar a sujeira para debaixo do tapete, acumulando. E isso vai se tornando, né? A pessoa acha que isso vai resolver a situação, acha que ficar escondendo, que ficar guardando, que ficar fingindo que não existe aquilo ali dentro dela, acha que isso vai resolver, né? Que ao ignorar a dor vai embora. A questão aqui é que essa coisa de ocultar de si mesma até essas questões que precisam ser vistas de frente, isso está impedindo a felicidade, está impedindo o movimento de encontrar esse sol, essa luz, essa felicidade, né?
Então, o conselho que as runas trazem para o mês de julho para as pessoas que escolheram a concha número 1 é que essas pessoas se permitam sentir o que elas precisam sentir. Claro, no tempo certo, né? Não vai exagerar demais, né, nessa questão, né, para perder o controle das emoções, mas também não dá para a gente ficar só acumulando, só guardando, não dá para a gente ficar reprimindo isso tudo, se sufocando, fingindo que está tudo bem, não, mas eu consigo, eu aguento, eu levo, eu não preciso de ajuda, eu não preciso desabafar, eu não preciso de nada disso, se fazendo de forte o tempo inteiro. E isso está impedindo até de encontrar um caminho melhor, de encontrar até a solução dos problemas, eu diria, né? Então, não é para a gente ter medo das nossas dores, não é para a gente ter medo das nossas questões pessoais, que às vezes são um pouco pesadas, né? Não é para a gente ter medo, até eu diria, da nossa força de rompimento. Porque muitas vezes é isso também. A pessoa sabe que precisa romper com alguma coisa, mas não rompe, porque tem medo. Quantas vezes a gente não se acha numa situação de uma amizade, de um relacionamento, de um emprego, que é uma coisa que faz mal pra gente, que a gente sabe que a gente pode sair dali, mas a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai fingindo que não, a gente vai colocando desculpa aqui e ali, porque a gente tem medo de romper, a gente tem medo de fazer esse movimento de corte, né? Então a gente vai ocultando isso, a gente vai ocultando essa nossa vontade de romper, essa nossa vontade de quebrar, de fazer desmoronar, porque a gente é ensinado que a gente tem que ser bonzinho o tempo inteiro, a gente tem que aceitar calado as injustiças, a gente tem, né, que agradecer, por mais que as pessoas façam mal, por mais que as situações sejam ruins, a gente tem que ficar sorrindo o tempo inteiro. Mas não é assim que funciona. Porque quanto mais a gente vai guardando isso, a gente vai fingindo que não está fazendo mal pra gente, vai continuar fazendo mal. E a gente vai guardando mais, acumulando, quando vai ver tá uma bola de neve enorme. A gente não sabe o que fazer daquilo, a gente não sabe como resolver aquilo. Aquilo está fazendo mal, está impedindo a gente de seguir em frente, está impedindo a gente de encontrar a felicidade. Se torna uma carga tão pesada que a gente se perde, né? E as runas para o mês de julho, para quem escolher essa concha, talvez esteja sendo um pouco prolixo aqui, mas vou chegar no ponto já do conselho principal, mas eu preciso explicar as circunstâncias primeiro. Mas, chegando agora ao conselho, né? Com essa configuração de Souilo com Manás, é um conselho que você olhe mais para você, para suas necessidades. Não dá para ser bonzinho o tempo inteiro com os outros se isso te anula. Não dá para você ficar sorrindo se lá no fundo você não quer sorrir. Né? Até porque isso não é uma questão de honestidade. Às vezes é aquela desonestidade do bem. Né? A gente não é desonesto porque é maldoso, porque quer ser desonesto. Mas é uma desonestidade que a gente faz por medo de ser inconveniente, por medo de machucar o outro, por medo de causar algum desconforto, algum atrito. Mas a vida é feita disso, a vida existe com atritos, com desconfortos, e a gente precisa dar um basta naquilo que a gente acha que não serve mais. Não dá pra gente ficar fingindo que não existe, ignorando, não dá pra gente virar nossas costas e falar o problema não tá aqui, não tá acontecendo nada. Não, mas eu não tenho nada contra isso. Não, mas isso aqui não tá me fazendo mal. Não, mas eu tô ótimo, eu consigo levar isso, eu tenho força para passar por isso. Mas lá no fundo você sabe que você não tem, lá no fundo você tá pedindo socorro, né, por dentro. E tá na hora de parar de virar as costas para esses problemas, tá na hora de parar de virar as costas para a sua capacidade de romper, né? Se precisar romper, rompa. Se precisar encarar algumas questões desagradáveis, encare. Não empurre mais para debaixo do tapete, não fica acumulando essa sujeira, não fica acumulando isso, não fica guardando seus gritos dentro de si, que uma hora você explode. Então, enquanto você pode, faça isso por você, né? Procure essa luz, digamos assim, no fim do túnel, ao invés de ir em direção cada vez mais ao escuro, ao invés de se esconder cada vez mais. Porque a questão é que você precisa
entender que muita coisa que você nega, você está negando também de si mesmo. E quando a gente nega coisas a nós mesmos, até inconscientemente, a gente muitas vezes bloqueia o nosso caminho para encontrar a felicidade, para encontrar o bem-estar. Então, adianta adiar deixar para depois esse corte que é necessário, adianta deixar para depois essa questão que a gente precisa resolver, mas que é desagradável, adianta ir deixando para depois e empurrando para debaixo do tapete. Se isso só está fazendo cada vez mais mal para a gente, adianta a gente ficar querendo evitar o conflito, querendo evitar aquilo que a gente não quer olhar com os próprios olhos, adianta a gente ficar a todo custo virando as costas, fechando os nossos olhos, colocando a mão na frente dos olhos e falando isso não existe, isso não existe, isso não existe, e aquilo está lá cada vez se aproximando mais, cada vez maior, cada vez chegando mais perto, né? Então tem uma hora que a gente tem que abrir os nossos olhos e encarar de frente a realidade como ela é. Tem hora que a gente tem que parar de querer tapar o sol com a peneira e, de fato, resolver o que precisa ser resolvido. Porque a gente tem que lembrar que nada é desconfortável para sempre. Quando a gente tira esses bloqueios, quando a gente se limpa dessas questões, por mais que no momento seja desagradável, seja desconfortável ter que lidar com tudo isso, mas é nisso que a gente encontra esse caminho aqui para claridade, para o sol, para a luz do dia, né? É nisso que a gente encontra a superação, é nisso que a gente encontra a vitória, a força. Então, não dá para encontrar esse caminho, não dá para encontrar essa luz enquanto a gente postergar isso, enquanto a gente fechar os nossos olhos para o problema que a gente precisa encarar, né? E isso vem também de olhar muito para dentro de si e se analisar enquanto pessoa, enquanto ser social e enquanto o que eu estou fazendo por mim e o que eu estou fazendo pelos outros. É uma mensagem que costuma sair bastante nas leituras mensais que eu faço aqui, essa questão de colocar o outro na frente das próprias necessidades. Sai sempre, sai todo mês, sai pelo menos uma mensagem nesse sentido. E eu acredito que é uma questão que muitos de nós passamos, né? É uma questão muito comum a muitas pessoas. Então, as alunas insistem bastante nesse conselho, mas é por um motivo. Então, não tente ignorar o que não dá para ser ignorado, não deixe para depois se você pode resolver. E o conselho das runas para o mês de julho é esse. Que você possa, de fato, olhar para o que você precisa olhar. E não mais postergar isso, adiar, deixar para depois, fingir que não está vendo, fingir que não existe, fingir que está vivendo uma vida maravilhosa, sendo que lá no fundo você sabe que não está, e que você tem coisas para resolver. Então, é criar coragem e botar a cara no sol. Então essa foi a mensagem para quem escolheu a concha número 1. Espero muito que tenha ajudado esse conselho, espero muito que tenham gostado dessa mensagem e até a próxima. Um excelente mês de julho. Para quem escolheu a concha número 2, vamos às mensagens que as runas trazem. Ode, Norden, Sur, Verão Escuro. Quais são as mensagens, conselhos, recados para o mês de julho? Para as pessoas escolherem a segunda concha, o que elas precisam ouvir, o que as runas revelam. Gebo, Souilo e Otala. Bom, a gente tem aqui runas que são muito bonitas, muito positivas no sentido de serem runas que revelam, né, uma força, uma questão muito mais primordial, eu diria, muito mais forte, né? Bom, no decorrer da leitura eu acho que eu vou sabendo me explicar melhor, sabendo me expressar melhor acerca disso. Mas essas 3 runas aqui, elas falam que o mês de julho é um mês que a gente deve olhar para as nossas parcerias, as nossas uniões,
olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, que participam da nossa vida, das nossas conquistas, também das nossas lutas, por que não, né? E olhar com mais, eu diria, agradecendo mais, com mais gratitude, né? Não no sentido da palavra gratidão, que hoje é tão banalizada, mas de gratitude mesmo, de ver o quanto essas pessoas são importantes para você, de fazer um balanço na sua vida e ver quem são essas pessoas, né, que são importantes para você, que participaram dos seus momentos mais fáceis, mais difíceis, das suas derrotas, das suas vitórias, e celebrar ao lado dessas pessoas. Claro, celebrar, lembrando que a gente está ainda, infelizmente, nesse período de pandemia, então respeitando as condições atuais, mas esse mês de julho ele pede esse reconhecimento maior disso, né? E ele pede que sejam firmadas essas alianças, esses compromissos, para que isso seja cada vez mais duradouro. Pede uma dedicação maior também às relações, às amizades, enfim, aos relacionamentos, tudo que envolve essa questão de troca, de reciprocidade. Talvez seja um momento de se abrir mais para as pessoas ao seu redor, seja um momento de você falar mais dos seus sentimentos, de você expressar mais os seus sentimentos, principalmente em relação à família, que a gente tem a Runotala aqui, né? Talvez o mês de julho ele seja um momento mais propício para essa troca de afeto, essa troca de palavra, de gestos, de sentimentos, que esses sentimentos eles possam vir às claras mesmo, né? Muitas vezes a gente tem medo de expressar os nossos sentimentos, a gente tem medo de falar o que sente para o outro, porque a gente tem medo ou do outro não sentir o que a gente sente, né, em relação a relacionamento e amizade, ou a gente tem medo, um medo irracional, inconsciente, de expressar as próprias emoções. Mas o mês de julho, as runas, elas dizem que é um bom mês para começar a exercitar isso, né? É um mês que vai propiciar algumas situações, talvez, que permitem essa maior expressividade nessas relações que são importantes para você e que devem ser reconhecidas como tal, né? E entender que muitas dessas relações, direto ou indiretamente, você vai levar com você para a sua vida. Elas deixam uma marca, um legado, né? E, da mesma maneira, você deixa um legado, uma marca para as pessoas ao seu redor. Porque tudo é uma questão de troca. O que as pessoas fazem na sua vida, você faz na vida das pessoas também. Então, busque também as relações onde existe essa relação de troca. Valorize onde existe essa dinâmica proporcional, né? Essa dinâmica que seja dos dois lados, onde os dois lados participam. Porque de nada adianta a gente achar que tem relações, a gente achar que tem 1000 amizades, mas são aquelas amizades só a gente tá ali se esforçando, né? Então, olhe para o seu lado, olhe para quem sempre está lá, olhe para quem está sempre participando da sua vida e vice-versa, né? As pessoas que você também participa da vida delas ativamente. E valorize isso, aprofunde esses laços, expresse seus sentimentos, não tenha medo de expressar os seus sentimentos no mês de julho. Fale sobre como você se sente, fale aquilo que você deseja falar, fale, enfim, fale. Não segure os seus sentimentos dentro de si se eles são bonitos, se eles são sinceros. Porque às vezes a gente fica esperando a outra pessoa iniciar isso, né, para que a gente possa dar a resposta. Mas será que não é a gente que precisa dar o primeiro passo? Ao mesmo tempo, essas runas, elas aconselham para o mês de julho que a gente esteja mais aberto a essas trocas também, né? Que de nada adianta também se o outro lado expressa os sentimentos e a gente está fechado ali, a gente não se expressa de volta, a gente não demonstra de volta. Então, é um mês para estar mais aberto para essas demonstrações,
de sentimento, de afeto, e permitir que as relações fluam mais, permitir que essas dinâmicas de troca aconteçam livremente, sem nada impedindo. Então, esteja aberto, permita que essas trocas aconteçam, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de falar dos seus sentimentos, não tenha medo de demonstrar os seus sentimentos, e entenda sempre que a gente deixa um legado na vida das pessoas, e as pessoas deixam um legado na nossa vida. E que legado a gente quer deixar na vida dos outros? Que legado a gente quer que o outro deixe nas nossas vidas? Isso é importante também. As relações, elas mexem muito com a gente, elas transformam a gente. Todo mundo com quem a gente se relaciona muda a gente de alguma maneira, né? Querendo ou não. Então, que seja sempre para melhor. Nem sempre isso vai significar, né, que as pessoas vão falar coisas boas o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa daquela pessoa que ama a gente de verdade e ama a gente o suficiente para falar uma verdade desagradável, mas que a gente precisa ouvir para a gente melhorar, para a gente se sentir melhor, né? Para a gente ir em busca de algo melhor. Então, valorize também a sinceridade e a verdade nas suas relações. E essa é a mensagem para quem escolheu a concha número 2. Espero muito que essa mensagem possa ajudar. Espero muito que tenham gostado. Tenham um excelente mês de julho e até a próxima. Para quem escolheu a concha número 3, vamos ver quais são as mensagens das runas para o mês de julho. Odin, Horn, Surdo, Verdade, Skuld. Por favor, revelem as mensagens, recados, conselhos para o mês de julho para quem escolheu a concha número 3. Hagalaz e Otala. Duas runas, e é o que eu sempre digo. Às vezes, quanto menos runas saem, mais profundos são os conselhos. Às vezes a gente acha que por saírem poucas runas o conselho vai ser mais simples, vai ser menos forte, né? Mas pelo contrário, percebo que às vezes as poucas palavras são as mais potentes, né? Então vamos lá, para quem escolheu a concha número 3, com essas duas runas. Hagalaz e Otala são duas runas que falam de um tema em comum. E esse tema é fechamento de ciclos, né? Encerramentos, enfim. E o conselho aqui para o mês de julho, para quem escolheu essa concha com essas duas runas, é que ciclos precisam ser encerrados, portas precisam ser fechadas na sua vida. Às vezes a gente tem medo de encerrar algum ciclo, de fechar alguma porta, de cortar algum laço, porque é uma coisa que acompanhou a gente a vida inteira, né? Às vezes é um relacionamento de anos que já foi muito feliz, que já foi muito bom, já foi muito alegre, mas hoje já esfriou e já não encontra mais aquele motivo, né? Nem de um lado nem de outro. Às vezes é aquela amizade que antes era muito unida, que tinha muita união, mas hoje também já não é, né? As pessoas não se acertam mais, não necessariamente no sentido de briga, mas no sentido de cada um vai para o seu lado. Mas às vezes a gente vai mantendo, porque a gente tem medo de encerrar, a gente tem pena de encerrar. Mas as runas aqui, elas dizem que a gente não deve ter medo dos encerramentos, dos fechamentos. A gente não deve ter medo de seguir por um novo caminho, porque faz parte do ciclo natural das coisas, né? O início, o meio e o fim, e o recomeço. E no mês de julho, as runas passam um recado aqui bem direto e reto, que é preciso deixar encerrar o que precisa ser encerrado. Não dá para ficar enrolando mais, né? Para fechar essa porta, tem que fechar essa porta. Não no sentido de que tem que ser uma coisa drástica, né? Tem que ser uma coisa, um rompimento doloroso, meu Deus. Como essas runas, elas juntas,
elas falam mais da questão interna, né, da aceitação interna. É mais uma questão de realmente olhar para dentro de si e aceitar dentro de si a necessidade de fechar essas portas, né? E de seguir um novo caminho. Isso não precisa, entretanto, ser doloroso, não precisa ser ruim. Às vezes é uma questão da gente sentar, respirar fundo e falar, tudo bem, eu tenho muito a agradecer por tudo isso aqui que me trouxe até aqui. Isso aqui foi muito bom para mim, me ajudou muito, foi importante para mim, mas é hora de seguir por novos caminhos. É hora de me permitir viver um novo momento, é hora de me permitir ver novos horizontes, né? A gente sabe quando algo não tem mais nada a oferecer pra gente, quando a gente não tem mais nada a oferecer para algo ou alguém. A gente sabe quando não tem mais o que tirar dali, né? A gente sabe quando a gente já não tem mais para onde ir naquele espaço. E isso não significa que não seja suficiente para a gente, não significa que a gente não seja suficiente, só significa que os ciclos vão se cumprindo. Alguns ciclos são mais duradouros, outros são menos, mas são sempre ciclos. Esses ciclos eles podem recomeçar de uma maneira diferente. Esses ciclos podem significar uma mudança. Às vezes o caminho parece que vai para outro lado, mas ele acompanha a mesma direção que a gente estava indo, só de um jeito diferente. Às vezes algumas transformações acontecem, mas é preciso seguir esse fluxo natural e permitir que as coisas aconteçam da maneira como ela tem que acontecer, né? Essa finalização de ciclo às vezes significa um relacionamento que às vezes vira amizade, ou o contrário, uma amizade que às vezes evolui para um relacionamento e encerra ali aquele ciclo, né? Então, quando eu digo que não necessariamente é um encerramento assim triste, é mais ou menos disso que eu estou falando. É preciso aceitar as transformações que a vida oferece. Porque se a gente fica querendo só que aquilo seja daquela maneira para sempre, a gente está impedindo que novos começos surjam. A gente pode até ter medo, né, de mudar, a gente pode ter medo de deixar aquilo que a gente estava tão acostumado para ir para uma nova etapa, subir um novo degrau. Mas a gente não pode se fechar para essas oportunidades novas. E essas duas runas dizem que a gente tem que permitir, né, que as portas sejam fechadas para que outras sejam abertas. A gente não precisa sofrer pelas coisas, a gente não precisa ter medo, ter ansiedade, e né, que a gente fica naquele pensamento, nossa, e se for diferente demais, e se eu não me acostumar, e se eu botar tudo a perder? Mas é preciso se permitir transformar, é preciso se permitir que as coisas evoluam, que as coisas recomecem, que as coisas se transformem, porque a vida é essa constante transformação, a vida nos pede que a gente esteja se reinventando o tempo inteiro. Então, o mês de julho é um mês para entender quais são esses fins de ciclo e como eles recomeçam, o que recomeça a partir dali, o que está encerrando e o que tem para começar, né? E o que precisa ser iniciado e o que precisa ser concluído para que aquilo seja iniciado. Então, o mês de julho é bem marcado por um ponto zero, digamos assim, em que algo acaba e outra coisa se inicia. Então é preciso permitir que algo acabe para que outra coisa se inicie. Sempre, claro, lembrando com gratitude, lembrando com alegria, né, daquilo que já passou, daquilo que ficou para trás, daquilo que foi transformado, daquilo que foi mudado. Não é um encerramento de deixar para trás completamente, mas é um encerramento de carregar essas lembranças, carregar essas memórias e entender como aquilo que te levou até esse momento foi importante para você, como aquilo te fez crescer, te fez evoluir e que agora você vai carregar essa lição, esses ensinamentos, esse amadurecimento que você teve nesse período, você vai carregar na sua caminhada daqui para frente. E isso foi a base, né, dessa jornada que você teve até então, e agora, com tudo isso que você adquiriu,
você parte em busca de uma nova etapa, de uma nova fase e continua nesse eterno ciclo. Então essa é a mensagem para quem escolheu a concha número 3. Eu espero muito que tenham gostado, espero que essa mensagem sirva, que ela ajude. Desejo um excelente mês de julho a todos e até a próxima.